Pessoal, o mundo das criptomoedas é um mundo incrível, né? Como sempre, há várias histórias contadas. Se você for ver bem, o início desse mercado com o Bitcoin, muitas pessoas ganharam dinheiro, perderam dinheiro, mas o engraçado de tudo isso são as histórias contadas, né? Quando eu entro no mercado de criptomoedas hoje, não é só o mercado, não é você só o dinheiro, mas tem coisas interessantes e hoje eu estou trazendo para vocês uma das histórias mais famosas que existe dentro desse mercado de criptomoedas. Tem uma história do Pixaday, né, que todos sabem que o cara comprou, acho que trocou vários bitcoins por Pixa, né? Ele pagou para comprar a Pixar e ele deu, acho que foi em torno de 10 mil bitcoins, se não me engano. E a história desse rapaz aqui, ela é um pouco diferente, porque quando você tem uma carteira de criptomoedas, geralmente você tem as palavras-chave para você guardar suas criptomoedas com segurança. E sem essas palavras-chave você não consegue ter acesso para tirar ou fazer movimentações dos seus ativos. Bem, esse rapaz aqui, James Howes, se eu não me engano, o sobrenome é assim, ele perdeu, pessoal, em torno de 8 mil bitcoins. O cara, olha, o cara é ninja, porque, tipo assim, ele estava muito à frente de todo mundo. Ele começou a minerar Bitcoin em 2009, certo? Ele começou a minerar Bitcoin em 2009 e depois de 3 anos, depois que ele viu nos noticiários uma conversa aí, olha, o Bitcoin valorizou bastante e aí ele foi procurar simplesmente o HD que estava as palavras-chave dele foram jogados fora. Incrível, né? É, o valor de hoje em reais está valendo os bitcoins dele 4 bilhões de reais, né? Algo em torno aí na moeda dele de 600 milhões de libras, né? O cara milionário lá e aqui seria bilionário aqui no Brasil. Mas vamos aqui ver essa história aqui melhor. Vamos acompanhar de perto aqui e vamos saber melhor aqui dessa história. Homem perde ação para escavar lixo e buscar HD com 4,5 bilhões de bitcoins. James Hall James Howes tenta recuperar a chave privada de carteira digital desde 2013, mas não conseguiu a autorização necessária. Cara, eu não sei também se como que é feito ali a parte do lixão lá do país dele, mas sinceramente vocês acham que existe ainda esse HD? Ou se alguém não já pegou, né? Ninguém sabe. Olha lá, uma das histórias mais famosas do mundo das criptomoedas chegou ao mundo despejo após mais de uma década. O britânico James, que estava em busca de um HD com a chave privada da sua carteira digital em um lixão, não poderá escavar o local em que ele acha que está até hoje o equipamento perdido. Então, quer dizer, foi para o lixo, foi descartado, foi para o lixão, ele acha que está até hoje lá. Mas a gente sabe que, pô, tem um tempo, tem questão de tempo, tem pessoas também que pegam ali as coisas do lixo, ninguém sabe se alguém pegou esse. Então, o que acontece, pessoal? Ele tá querendo comprar o lixão lá para fazer essas buscas, ou pediu autorização ao juiz para fazer essa busca, só que foi impedido, né? Olha lá, ó. Ele é um técnico de TI que mora no país de Gales, não teve sucesso no processo movido por ele contra a administração da cidade de Newport. O rapaz buscou judicialmente uma autorização para fazer uma busca no aterro sanitário, né? Acreditando em ter sucesso em recuperar o disco rígido. Mas pessoal, será que vale a pena mesmo? Depois ele falou até em querer comprar. Olha só, segundo ele, cerca de 8 mil bitcoins estão presas em sua carteira digital e só pode ser acessado pela chave privada contida no HD. Só pode, como aquilo que eu falei para vocês. Se vocês têm Bitcoin, você tem uma carteira,
Você só pode, você tem as palavras-chave para entrar, e você só pode, ninguém consegue ter acesso senão com aquelas palavras-chave. Atualmente, o valor total das criptomoedas chega a 765 milhões, ou cerca de 400,52 bilhões, é, aqui na conversão aqui para o Brasil, né? Pois é. E olha só, tudo começou em 2013, quando James virou notícia pela primeira vez. Foi nesse ano que ele, durante a faxina feita com a sua ex-companheira, jogou fora um disco rígido que ele achava estar inutilizável e sem dados importantes. O rapaz contou em reportagem que na época minerou os bitcoins lá em 2019, ainda no início da vida da criptomoeda, e quando ele tinha pouco valor. Ele guardou o arquivo com a chave privada no HD de um dos seus vários notebooks, mas derrubou um líquido no aparelho e resolveu desmontá-lo após ver que não havia conserto. Então, pois é, pessoal, olha, é isso que eu falo. Olha só, ele foi lá, parece que caiu um líquido lá no notebook, ele foi lá e desmontou. Ele, ao mesmo tempo que ele estava à frente, ele, eu acho assim, ele viu que o Bitcoin seria algo bom para ter. Só que talvez ele não tinha ideia, ou talvez quem teria ideia de que o Bitcoin se tornaria isso que se tornou hoje, né? Acho que é muito pouco provável, muito pouca pessoa aí pensou dessa forma. Mas de toda forma ele foi esperto, ele minerou e olha só, né? Olha quanto que o Bitcoin não vale hoje. Muito bem. James separou alguns componentes de laptop, incluindo um HT, e guardou a peça em uma gaveta por cerca de 3 anos. Por acidente, o disco errado acabou jogado fora em um saco de lixo e nem mesmo ele deu valor a isso nessa época. Mais tarde, o técnico de TI começou a ouvir sobre uma valorização no Bitcoin. Naquele período, as criptomoedas dele já valiam US$ 1.000 a unidade, e foi no e foi só então que ele percebeu que havia perdido o HD com a chave dentro. Pronto. Entendeu? Naquela época, quando ele foi perceber, então ele tinha 8.000 bitcoins, ele tinha US$ 8.000. Então, assim, talvez se ele tivesse com Bitcoin, é muito difícil ele ter segurado, né? Com certeza aí, se ele já estava procurando, é porque ele já ia vender esses Bitcoins e já ia fazer a grana dele. Com certeza. O aterro de Newport tem capacidade para mais de 1,4 milhões de toneladas de lixo e cobre uma área de 16 hectares. Né? James acredita que o HD estaria em uma área específica abaixo de aproximadamente 100 mil toneladas de lixo. Assim, pessoal, não sei. Não sei. Deixem no comentário a opinião de vocês aí. Tem uma outra reportagem que fala que ele quer comprar o, o lixão lá do lugar, né? E deve valer uma grana, porque o aterro sanitário estava para ser fechado nessa cidade. Então, assim, ninguém sabe. Já pensou, ele vai comprar esse lixão? Tudo bem, beleza, ele compra e acaba não achando o HD. Ninguém sabe, como eu falei. Pode ter ido para lá, pode uma pessoa ter pego já, ter usado, já ter quebrado com o tempo. Né? A gente sabe que é muito difícil esses o HD ele dura até bastante, né? Mas é complicado, eu não sei. Deixem no comentário aí o que vocês fariam. Vocês iriam tentar alguma coisa? Vocês, dependendo do valor ali do aterro, né? Quem sabe? E outra, se esse cara acha também, se esse cara acha os bitcoins perdidos, ele tá feito, né? E tem até filme. Tem até filme. É porque aqui não fala aqui na reportagem. Vamos ver se tem alguma coisa falando aqui. Os caras estão querendo fazer um filme. Olha só, ele está falando. Não é sobre ganância, aqui é uma fala dele, né? Ao lado de James. Ó. Em uma entrevista para a BBC na saída do tribunal, James disse que não teve sequer a oportunidade de se explicar ou ter justiça. Ele queria um julgamento formal para explicar todo o seu caso. Não é sobre ganância. Aqui a fala dele já, né? Não é sobre ganância. Estaria feliz em compartilhar os recebimentos, mas ninguém em uma posição de poder teve uma conversa decente comigo. A decisão tomou tudo de mim e me deixou sem nada. O ótimo sistema judicial britânico ataca novamente. Ele reclamou, né?
Ele reclamou, com certeza ele estava indignado aqui, que não tem mais falando mais nada, né? Porque o pessoal não deu a devida atenção ao caso dele. Bem, é aquilo que eu falo, é difícil, né, pessoal? Não sei você, o que vocês fariam, né? Mas eu tentaria alguma coisa assim, ele está indo atrás, né? Vamos ver aqui. Além disso, a lei municipal diz que a cidade é a dona do que é entregue à administração, incluindo o próprio lixo municipal. Resumindo, é, a, os bitcoins dele pertencem agora à cidade, né? Segundo a lei de lá da cidade deles. Segundo o veredito, as chances realistas de que James de fato consiga recuperar o HD são baixas demais para que a permissão seja concedida. Pô, é, seria legal, né, velho? Seria legal se ele achasse sim. Mas, assim, são baixas mesmo. Não vou mentir, pelo tempo, é muito tempo, né, pessoal? Olha só, 2013, poxa, 2013 para cá são remotas, mas há chances. O que de lixo que deve ter tido lá sido jogado fora, o que esse cara não vai gastar só para encontrar esses HD não é brincadeira. Mas é isso. Se você aí que tá aí me assistindo fosse o James, você iria atrás, se você tivesse a grana, atrás desses bitcoins, ou ficaria só mesmo na história? Ou como ele vai virar agora filme, né? Depois aqui eu poderia até ver aqui. Vamos pesquisar junto aqui então? Vamos pesquisar? É, na verdade eu até pesquisei que, né, antes de entrar com a matéria aqui. Tentou recuperar, tentou recuperar. Vamos ver se tem alguma coisa sobre o filme aqui, sobre ele. Cara, eu vi uma reportagem aqui que os caras é uma empresa de Los Angeles e quer fazer o filme. Não vai aparecer aqui, mas tudo bem. Dá uma pesquisada aí, vocês vão achar. Deixa aí no comentário se vocês iriam atrás ou não, beleza? Obrigado aí por estarem junto com o canal. Deixe sua opinião e se vale realmente a pena ou não ele fazer todo esse esforço. Pra mim vale, né, cara? Pra mim vale. Agora, se ele achar, ele se torna um herói, se não, ele vai tomar um baita prejuízo aí, porque eu imagino que não seja barato aí encontrar, fazer todo esse processo aí de procura. Beleza, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo e fui!